Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao canal Filosofia de Primeira, com mais uma temática aqui, nessa série que eu denominei de Metanoia, né, que são fóruns de reflexão com vocês, sobre assuntos pertinentes aos nossos dias, à nossa era. E hoje trabalhando com vocês mais um tema bastante interessante, falando sobre fé, razão e ciência. Indo ao contexto diretamente com vocês, pego um pensamento aqui com: não se opor ao erro é prová-lo, não defender a verdade é negá-la. São Tomás de Aquino. Fé, razão e ciência. Essa questão da fé e razão, fide e ratio, isso aqui é latim, já vem lá do início da Idade Média, com o chamado cristianismo institucional, de 306 a 325 depois de Cristo. Tanto a patrística com Santo Agostinho evoca fé e razão como pilares fundamentais em cima de qualquer outra condição humana para se chegar ao divino. Fato que não há uma preocupação em delimitar ambas, né? Ele faz essa síntese entre teologia e filosofia, platonismo cristão, sendo que a razão leva à fé e posteriormente a fé que traz a plena iluminação à razão do homem. Já a escolástica de São Tomás de Aquino entende que a razão deve estar a serviço da fé. Justamente São Tomás de Aquino resgata a metafísica de Aristóteles, transforma em atualismo cristão, no começo com muita resistência da igreja. Com base em a razão apontar para os mistérios da fé, a chamada 5 vias de Deus. Movimento, tudo que se move no universo, porque Deus é o motor primeiro. A segunda, causalidade, todos os astros são causas da criação, sendo Deus a causa primeira do universo. 3, contingência, por ele tudo é possível e necessário, por ele existe por si mesmo e pela sua vontade. 4, perfeição, todos os seres criados e perfeitos existem porque sua bondade é perfeita. E finalidade, todos os seres criados se movem para um determinado fim específico, porque assim ele estabelece as leis físicas sobre o universo. Portanto, podemos fazer uma distinção da fé emuná como teologicamente bíblica, a certeza que está além das coisas reais e factíveis. Filosoficamente, fide, estado metafísico além das contingências do momento que se lança na posteridade do transcendente divino. Ela é uma relação íntima, ela é uma relação de íntima subjetividade entre o homem e Deus. Está além da crença e eu supra-sumo com o Criador. Ela faz a ligação entre os distantes, ao passo que a crença é volativa ao homem porque está ligada àquilo que ele decidiu aderir, assim, em relação às nossas escolhas diárias, como quem vamos nos relacionar, conviver, etc. Poderíamos dizer que está ligados com o sentido de identidade e pertença com o coletivo. Mas tratando de ciência, a palavra mais fulcral, que se chama de conhecimento, desde a chamada filosofia primeira, Heráclito, Demócrito e Parmênides, anteriores a Sócrates, de 399 a.C., onde já se perguntava pela origem do homem,
através da physis, natureza, o chamado homem pactus, contemplativo, o ethos. À medida que for desenvolvida a formação das ideias, o logos, ou a possibilidade com conhecimento adquirido, além das ágoras gregas que foram sendo mais sistematizados na Academia de Platão e no Liceu de Aristóteles. Em 342 d.C., pouco tempo depois, com a destruição da grande biblioteca de Alexandria e o martírio de Hipátia, desde então a Igreja cooptou todo o escopo sob o domínio da ciência, tutelado pelos dogmas da fé e da tradição cristã. Até a Idade Média, criando centenas de escolas e universidades, principalmente na Europa, todas até o século XVI até o XVIII. As grandes navegações proporcionaram o catecismo das novas colônias recém-conquistadas, o chamado Novo Mundo. Porém, as novas transformações culturais europeias, como o novo humanismo, as artes, a política, a moral e a própria ciência, rompem com a fé. As novas classes sociais, como os burgos e os novos nobres, começam a praticar novos incentivos, o mecenato, para pensadores, músicos e cientistas. Com a renascença e a reforma da Igreja, a nova ciência passa a ser tratada de forma livre. As teorias do universo passam a serem pensadas. Giordano Bruno, Francis Bacon começam a formar novas técnicas e métodos, passando pela astrofísica de Galileu Galilei, Copérnico e Kepler. Os experimentos de Isaac Newton e Louis Pasteur, a empiria de David Hume, o projeto de René Descartes, o Rege Cogito e Resistência, até o eco transcendental de Immanuel Kant, o Affe-Cluster 1, e podemos dizer que a razão, a rationis, passa a ser um fundamento para os sujeitos e a sua nova percepção e interpretação de mundo dado, não mais segundo as tradições da fé, fide apenas. Evidentemente temos nessa linha de recorte histórico a Revolução Industrial, o marxismo, além do utilitarismo de Stuart Mill, o materialismo e evolucionismo inglês com Herbert Spencer e Charles Darwin, a nova teoria médica com Charcot, Pinel e as abordagens funcionalistas de William James, e a psicanalítica de Sigmund Freud, as novas formações de Albert Einstein, a vocação notável de Marie Curie e os novos pressupostos pela filosofia das ciências, paradigmas com Thomas Kuhn, falsibilidade com Karl Popper e anarquia com Paul Feyerabend, trazendo para o nosso tempo, temos uma nova neurociência, uma física quântica, biologia molecular. No espaço de 1500 anos, o homem passou por todos os estágios no caminho do progresso e do conhecimento do mundo. Hoje, esse mesmo processo tecnológico é mais rápido em termos de eficiência, eficácia e efetividade. A nova ciência, como um todo, tem sido a mola propulsora para tantas técnicas que acaba sendo transformada e melhorada para determinado fim. Hoje, o que chamamos de nanotecnologia, onde tudo fica mais compacto, basta vermos a mutabilidade dos chamados smartphone. Hoje tudo precedido por uma obsolescência programada, onde já tem seu prazo de uso. Logo termina descartado e substituído por um mais moderno. Isso parece assustar um pouco, visto que isso impacta
diretamente nas relações humanas, modificando o sentido da coletividade humana. Então, gente, indo aqui para falando sobre essa tríade do homem pós-moderno, que é nós conversamos, que lemos com vocês, a fé, a razão e a ciência. Elas na verdade elas se misturam, embora cada uma tenha o seu espaço, é algo muito construído de forma muito conjunta. Antigamente, como você viu no texto, desde a era de conhecer o homem, antes de Sócrates, da onde viria o homem, né? Essas questões metafísicas que todos nós fazemos algum dia. Se você não fez, você fez perguntando de onde eu vim, qual é o meu propósito nesse mundo real, para onde vamos, né? Qual o sentido da vida, essas coisas todas, né? Até a questão da fé, dizendo que somente uma relação com o Criador é que nos torna mais filhos de Deus, mais iluminados pela sua graça, segundo a que nós chamamos como a gente geralmente diz, segundo a mística da Idade Média, segundo a mística do homem medieval, né? Ou seja, quando transcendemos para o divino, né? Diferente de você dizer de um sentido de transcender para uma determinada área, como por exemplo a psicologia, que nasce, que vive, que se direciona a nós mesmos como seres contingentes, né? Diferente da teologia. E essa relação de teologia, filosofia, fé, razão, ciência, né? Que a gente começa a partir ali do século XVI, que é um novo humanismo. Então a ciência passa a trabalhar de forma mais autônoma, né? É longe, separada da crença e dos dogmas da igreja e da fé, a partir de métodos, a partir de experimentos e o surgimento de novos métodos mais seguros para chegar à verdade das coisas, a fé da ciência, a verdade da ciência. E entendemos que com isso vem as novas tecnologias proporcionadas pela ciência. Isso vem a partir daí do século XVIII, com a ideia, com a era da razão ali, com Descartes, o próprio Immanuel Kant. E vem a questão das tecnologias, da técnica, né? O novo fazer. Por exemplo, né? Como a partir eu estou diante aqui de uma câmera de um smartphone, amanhã esse novo recurso é um recurso mais moderno, com mais recursos, né? Novas formas de fazer. Então o homem moderno ele trabalha essa tríade com ele, não só ligado à sua fé, não só ligado à sua razão, não só ligado à ciência, mas ele precisa assimilar essas três coisas fundamentais. E com a questão da própria tecnologia que impacta hoje em dia, a questão da própria, que nós chamamos aí da inteligência artificial, aí nós estamos no chamado Revolução Industrial 4.0, até os limites da inteligência artificial. Hoje está se questionando a questão ética desse uso. Será que vai impactar? Será que vai melhorar as coisas? E indo para encerrando essa aula com vocês, esse momento de reflexão, o homem moderno ele se constrói a partir desses três métodos, a partir da fé, da razão
e da ciência. E a fé, que aqui eu posso dizer, não é necessariamente aquela fé da instituição, da tradição familiar, mas a fé na própria ciência, como propunha o próprio Augusto Comte, do estado positivista, libertar o homem dos seus mitos, transformar a ciência numa espécie de nova religião e os cientistas como novos sacerdotes. Então, seria isso, pessoal.